Os romances de cavalaria relatavam, em sua maioria, as grandes aventuras e os atos de coragem dos cavaleiros medievais. No enredo destes romances, os acontecimentos tinham mais importância do que os personagens em si. Esses personagens viviam aventuras sem fim, e essas aventuras poderiam resultar em diversas continuações para a história. Durante essas aventuras, os cavaleiros eram colocados à prova em batalhas, torneios e também lutando contra monstros imaginários, em lugares que também eram imaginários. Porém, o que é uma grande aventura sem um grande amor? Os romances de cavalaria são caracterizados pela existência do amor idealizado, sendo que geralmente ele é impossível de alcançar. Alonso Quijano nada mais era do que um fidalgo de vida mais ou menos, viciado em romances de cavalaria. Leu tanto que queimou todos os miolos e resolveu que viveria ele mesmo o próprio romance. Se tornaria um cavaleiro honrado. Criou um novo nome para ele, para o cavalo e para sua crush. Mas o que Cervantes, o autor, queria dizer com tudo isso? Uma análise rápida no sumário do livro já pode dar um indicativo do que aguarda o leitor. Ironia. O capítulo 8, nosso foco nesse vídeo, é descrito no sumário dessa forma: do bom sucesso que teve o valoroso Dom Quixote na espantosa e jamais imaginada aventura dos Moinhos de Vento, com outros sucessos dignos de feliz recordação. Nesse capítulo está uma das cenas mais famosas de Don Quixote. Ele e Sancho dão de cara com 30 ou 40 moinhos de vento que para Don Quixote são gigantes. É claro que um cavaleiro como ele não poderia deixar de lutar com esses monstros. Então, ele vai em direção aos alvos, pronto para a luta, mas é derrubado pelas pás. Por fim, ele admite a Sancho que seu inimigo Frestão deve ter transformado os gigantes em moinhos, só para que Don Quixote não pudesse combatê-los. Passado isso, seguiram viagem, até que encontraram um coche acompanhado de alguns moços a cavalo, 2 frades e suas mulas, que Don Quixote insistiu que fossem encantadores, levando uma princesa sequestrada. De novo, Don Quixote ataca e a confusão, digna de filme da sessão da tarde, está feita. Os frades fogem, se machucam e nisso o protagonista se aproxima do coche pedindo o seu pagamento e que as pessoas que ele salvou contassem a Dulcinea os seus feitos. No fim das contas, Don Quixote acaba brigando com um dos moços que acompanhava o coche. Por esse capítulo, tentaremos explicar de que forma Cervantes satirizou o gênero de cavalaria com essa obra. Cervantes, de fato, tinha a vontade de criticar o que ele considerava ser baixa literatura. Esses romances não tinham muito cuidado com a forma ou com o conteúdo, talvez até pela origem na tradição oral. Não retratavam a realidade e eram produzidos em massa apenas para entreter a população. Dom Quixote surge como um herói humanizado, sem nada de especial e, acima de tudo, limitado. A crítica vem então dessa contradição entre o que se espera de um cavaleiro e do que Don Quixote realmente é. A bravura de Don Quixote sempre está acompanhada dos comentários de Sancho Panza. É ele que confirma ao leitor o que seria a versão real dos fatos. Moinhos de vento não são gigantes. Um coche de passagem não representa o sequestro de alguma dama. O próprio companheiro tira um sarro do seu superior. Ele é o leitor dos romances de cavalaria dizendo para si mesmo: se liga, isso nunca vai acontecer. Outra questão é a de que os cavaleiros, que deveriam ser sempre pessoas honradas e corretas, são representados por um personagem que não tem muito a ver com isso. Nem sempre existe alguém para ser salvo bravamente por um cavaleiro errante. Essa é a realidade. Mas Don Quixote nem faz questão de saber o que está acontecendo na realidade. Ele é injusto ao julgar e atacar o coche sem saber o outro lado da história, que não tinha nenhuma relação com a sua loucura. As contradições, que ajudam na construção das ironias, não param por aí. Os cavaleiros da vida real tinham uma espécie de código para seguir. Algumas dessas regras são ignoradas completamente por Don Quixote.
Uma delas é a de sempre ser bondoso com os outros. Qualquer olhadinha no livro é possível encontrar alguma fala de Don Quixote sendo grosseiro com Sancho Panza ou com algum andante que ele encontre por aí. E a mentira? Ah, a mentira. Ela também era proibida aos nobres cavaleiros, mas Don Quixote é campeão em dar desculpas esfarrapadas para acobertar a sua loucura mascarada. Por exemplo, na página 53 da tradução utilizada, Don Quixote diz a Sancho: as coisas da guerra são de todas as mais sujeitas às contínuas mudanças. O que eu mais creio, e deve ser verdade, é que aquele sábio frestão que me roubou o aposento e os livros transformou esses gigantes em moinhos, para me falsear a glória de os vencer. Tamanha é a inimizade que me tem. Mas, ao cabo das coisas, pouco lhe hão de valer as suas más artes contra a bondade da minha espada. É claro que Frestão não tinha nada a ver com essa história, mas Don Quixote tinha que dar um jeitinho de sair por cima. Esses diversos momentos que contrariam o código da cavalaria fazem uma crítica à ideia de que os cavaleiros são pessoas do bem, com um belo caráter. Outra regrinha que Don Quixote fingiu que não leu foi a da humildade. Em teoria, os cavaleiros estavam vivendo suas aventuras e derrotando monstros imaginários sem esperar nada em troca. Já Don Quixote, qualquer coisinha que ele acredita que seja um bom feito, já pede em troca que a pessoa vá correndo contar para Dulcinea, como ele é um homem bom que ajuda aqueles que precisam. E nós sabemos que nem sempre as pessoas realmente precisam. No exemplo a seguir, presente na página 56, Don Quixote pede o seu pagamento em troca dos favores concedidos. Chamo-me Don Quixote de La Mancha, cavaleiro andante, e cativo da sem par em formosura Dona Dulcinea del Toboso. E em paga do benefício de que me haveis recebido, nada mais quero senão que volteis a Toboso e que da minha parte vos apresenteis a ela, Dulcinea, e lhe digais o que fiz para vos libertar. Ai, e aquele amor sofrido? O amor petrarquista? Durante toda a história, Don Quixote idealiza a sua amada Dulcinea. Porém, isso nada mais é do que uma referência aos livros que ele tanto lia. Era parte da sofrência de ser um cavaleiro, passar noites inteiras pensando na sua donzela que está longe. Na página 54, o narrador exemplifica isso. Em toda a noite não pregou o olho, pensando na sua senhora Dulcinea, para se conformar com o que tinha lido nos seus livros, quando os cavaleiros passavam sem dormir muitas noites nas florestas e despovoados, enlevados na lembrança de suas amadas. E isso faz sentido? Acreditamos que a crítica aqui seja ao fato de, após uma batalha, o cavaleiro muito provavelmente estará cansado, só pensando na hora de tirar um sono. O pensamento constante na amada só deve vir quando a cabeça está vazia, e não em uma situação pós ou até mesmo pré-batalha. Se você acabou de lutar, está cansado e talvez até ferido, o que faria você não dormir, mas por causa da dor, não da crush. E se você está na noite anterior a uma batalha, talvez não durma por causa da preocupação com a luta. Mas quem irá desperdiçar uma noite de sono antecedente a um dia maluco, pensando na donzela que está longe? Don Quixote é um personagem que escolhe viver no mundo da imaginação. Porém, Sancho e o resto dos personagens estão no mundo real, onde não existe uma aventura a cada esquina, nem gigantes prontos para atacar. Os romances de cavalaria também possuíam esse caráter ficcional que, como já falado antes, tentava tirar a sociedade da realidade, criando mundos imaginários. Don Quixote, nesse caso, é o próprio romance de cavalaria ambulante, pois ele está nesse mundo, novamente, porque ele quer, e imagina as mais diversas bobagens para fugir da mesmice da sua própria vida. Partiu atacar uma galera que eu não sei quem é e dizer que são os sequestradores de uma tal princesa. Na fala de Don Quixote, na página 55, ele acusa os frades e seus companheiros baseado apenas na sua própria interpretação do que via.
Gente endiabrada e descomunal, deixai logo, no mesmo instante, as altas princesas que nesse cochê levais furtadas. Quando não, aparelhai-vos para receber depressa a morte, por justo castigo das vossas malfeitorias. Em razão dessa escolha de viver em um mundo que não existe, Don Quixote é constantemente retratado como palhaço pelas loucuras que inventa. Ele também tenta convencer os outros de enxergarem aquilo também, por exemplo, na cena do moinho. Aqui temos um fragmento do mais novo filme inspirado em Don Quixote, O Homem que Matou Don Quixote, que mostra esse jeito abobalhado dele, quase que provando que ninguém deveria dar muito crédito não. For whom all dangers are expressly reserved. Good God, Sancho! A giant! Prepare! To die! I am Don Quixote de la Mancha. ¡Esto se ha roto! Speak in English! And cut right there. Good work. Por outro lado, a crítica de Don Quixote também pode ser vista por outro ângulo. Ele, em sua loucura sã, luta contra a realidade. O pesquisador Luiz Soto diz que Don Quixote bate com o real e luta contra o real. É como se o Don Quixote viesse para tentar fazer com que seus leitores, uma massa sem um poder de discernimento e crítica muito grande, acordassem daquilo que lhes era vendido pela realeza, Estado e clero como sendo verdadeiro. Talvez Don Quixote fosse o mais lúcido entre os personagens. Tudo depende do ponto de vista. Don Quixote é uma caricatura, uma paródia. Ele não é louco, mas poderia muito bem se passar por um se quisesse. Mas quem é que não quer fingir demência às vezes? Só que é justamente com esse personagem que Cervantes ajuda a construir um novo capítulo para a literatura da sua época. E faz com que ainda hoje possamos dar boas risadas com essas aventuras sem pé nem cabeça de um cara normal que acha que a vida é fantasia.